Tá, fala para o Rodrigo, ele vai se apresentar, tá? Para vocês, ele vai colocar para vocês o nosso processo de ideação, que começa pelo Design Think, Brainstorming, e vai ajudar muito nesse hackathon. Rodrigo, muito obrigada por você estar aqui participando com a gente nessa manhã de sábado, dispor o seu tempo aqui para ajudar essa galera a trazer soluções importantes aí para esse momento tão difícil. Bom, primeiramente, muito obrigado, Maria Cristina, os organizadores aqui do Hackathon Serra do Mar, os participantes que estão aqui presentes. Fiquei muito honrado com o convite, né? Quando eu falo um pouquinho de mim, tenho participado desses eventos na organização, como mentoria. Então, esses eventos, como os hackathons, eles são muito importantes para a criação realmente de soluções efetivas. Já vi coisas maravilhosas, Maria também já viu. O pessoal aqui sabe que saem coisas muito boas, muito relevantes, tá? Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, tá? E o que vou falar, né? Aí eu vou compartilhar a apresentação aqui na transmissão, mas também vai ficar o material todo para vocês, vai falar um pouquinho de duas coisas muito importantes nesse processo, né? De inovação, que é o design thinking e principalmente focar nas partes de ideação. Então, eu vou colocar aqui a minha tela, tá? Ótimo. Então, eu vou falar de design thinking e também da parte de brainstorming de ideação, tá? Então, eu sou Rodrigo Narciso, né? Então, eu sou servidor público da Agência Nacional de Aviação Civil, mas atualmente estou no escritório de projetos, tá, da ANAC. Já passei pelo Laboratório de Inovação, participo, né? Eu sou cofundador e participo da rede do Conexão e Inovação Pública. Eu também participo da rede NovaGov, que também é relacionada à inovação do setor público. Também participo de Hackathon, Startup Weekend. Então, 2 semanas atrás, estava mentorando lá no Startup Weekend Feira de Santana. Organizei alguns eventos também, como o próprio SW Covid, o próprio LawCamp, que foi um evento específico para a LGPD. Então, tenho participado bastante também desse cenário de empreendedorismo e inovação, tá? Tanto setor público também como setor privado também, tá? Porque eu me interesso muito e a questão da inovação, do empreendedorismo, das soluções para os problemas que enfrentamos, eu considero uma coisa muito importante, né? E procuro estar muito ativo dentro dessas atividades, tá? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? Bom dia a todas e a todos, tá? Então, eu quero começar falando um pouquinho antes, que é, o que é inovação? Então, tem essa equação aqui do Fórmula de Inovação da FGV, em que ele fala o seguinte: inovação é a soma da invenção, que tem relacionada à ideia, mais ação, e a um resultado. Então, quando você une ideia, ação e resultado, aí nós temos o que a gente chama de inovação. Então, a inovação ela está ligada a um resultado. E quando a gente fala de resultado, eu gosto muito de trazer também esse diagrama, porque ele fala muito claramente que o resultado está muito ligado na questão da efetividade, né? Ou seja, quando os resultados que a gente obtém com o nosso produto, que pode ser um bem, um serviço, uma tecnologia, uma política pública, ele está relacionado aos objetivos que nós definimos, tá? Que vai estar relacionado a um problema que temos que encontrar. Então, quando a gente faz a relação do compromisso com o resultado, a gente tem uma solução efetiva. E aí, na efetividade, está o resultado. Então, a primeira coisa que a gente procura na inovação é ser efetivo. Depois, ser eficaz e, obviamente, que quanto mais eficiente, melhor. Mas não adianta buscar eficiência se a gente não tem um produto que leve a resultado. Então, isso é muito importante aqui, quem está participando do Hackathon, o que nós queremos é resultado, é soluções que falam, isso aqui resolve o nosso problema. Então, quando a gente está falando de inovação, a inovação ela tem 3 dimensões, principalmente que a gente chama de inovação da experiência do usuário. O primeiro aspecto é o que ela é possível tecnicamente, tá? E obviamente tem alguma restrição legal. Ou seja, todo mundo quer um teletransporte, né? Imagina, poder sair de Cubatão, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, mas hoje, infelizmente, não tem tecnologia para isso, só no Star Trek. Então, a inovação ela tem que ser tecnicamente e tecnologicamente possível. Mas ela também tem que ser viável financeiramente.
e ela tem que atender uma necessidade, um desejo humano. Quando você faz a interseção desses 3 elementos, aí sim a gente está falando de inovação da experiência. É essa inovação que vai mudar a vida das pessoas de uma maneira positiva. Ou seja, não basta tecnologia, não basta criar uma coisa que não se sustenta, e não adianta criar algo que é muito legal, parece muito bonito, mas ninguém quer. Tá? E aí, um ponto muito importante é, a gente começa aqui, no que é desejável para as pessoas. Ou seja, qual é a necessidade que nós estamos atendendo com a solução que a gente quer criar. Se a gente não tiver isso claro, a gente pode estar gastando o nosso tempo, o nosso esforço aqui no Hackathon, e a gente não vai chegar em nenhuma solução. Mas tudo bem, qual é o problema que resolve? Nenhum. Então, desculpa, você não tem uma solução. Vocês não têm uma inovação. Vocês não têm o resultado porque vocês não estão resolvendo a vida de ninguém. Tá? Então, quando a gente sabe que é desejar para as pessoas, então isso aqui é o Canvas de proposição de modelo, de proposição de valor, propósito de valor do Osterwalder, e aí ele fala o seguinte: do lado direito tem uma pessoa. Essa pessoa faz atividades, ela tem coisas que ela quer ganhar, né, que são os ganhos, e ela tem coisas que incomodam, que são as dores. A sua solução, qualquer que seja, ela deve ser capaz de criar ganhos, ou seja, atender o desejo das pessoas ou, de preferência, resolver também as dores que ela tem. Aí ela vai ter uma coisa chamada valor percebido. Fala, eu quero isso. Isso aqui resolve o meu problema. E aqui é uma foto, isso aqui foi eu que tirei lá no Rio de Janeiro, e ela é um ótimo exemplo de como é que a gente cansa de fazer coisas que as pessoas não querem. Então isso aqui é uma praça, né? É a Marechal Âncora, lá no Rio de Janeiro, e fizeram um ótimo trabalho de urbanização da praça, né? Criaram belas calçadas, grama linda, maravilhosa. Só que é o seguinte, né? Olha o caminho, olha aonde as pessoas estão caminhando. O que as pessoas queriam? Eu quero dar a volta na praça para ver como é que ela é bonita? Não. Você é da cidade do Rio de Janeiro, o pessoal se joga para trabalhar. Então, o que eu quero? Chegar do outro lado mais rápido. E aí as pessoas dão um jeito. Fazendo o quê? Andando pela grama. Então, isso é uma ilustração muito importante quando vocês estiverem pensando na solução de vocês. Não sejam essa calçada que ninguém quer usar. Seja o caminho, seja aquilo que atende à necessidade das pessoas. E para isso, o design ele vai ajudar muito. E o que é design? Né? O design tem várias definições, mas eu gosto muito da Jane Simons, que ela é designer lá da Mozilla Foundation, né? Que todo mundo conhece pelo Firefox, pelo navegador. E ela tem uma definição muito boa, tá no tweet dela. Um desses likes é meu, inclusive. Então ela fala o seguinte: design resolve um problema. Se você não sabe qual é o problema ou quem está sofrendo por causa dele, você não está fazendo design. Você está perseguindo suas próprias fantasias. Então, novamente, aqui a gente tem o foco de encontrar soluções para problemas reais, tá? Não para criar soluções para gente como a gente, que pode ser para atender 1, 2 pessoas. Nós queremos criar impacto com as soluções. Então, isso é muito importante. Qual é o problema que vocês estão resolvendo? E aí nós temos o design thinking, tá? Uma definição que eu gosto muito é que ela é uma abordagem centrada no ser humano, então o foco dela é nas pessoas, para desconstruir problemas, entender como os problemas são, e aí criar proposta de solução, tá? Ou seja, e aí eu também trago uma definição também, o John Coco é designer, um designer muito conhecido também, já fez vários artigos sobre design thinking, inclusive, e aí o que ele traz de definição, Coco? Né? A combinação de criar empatia, né? Ou seja, entender a necessidade do outro, como ele se comporta, explorar um problema, criar protótipos e testar uma solução é design thinking. É design thinking porque é pensativo. Ele trata de tópicos e investigações intelectuais, tá? Mas é design que trata de fazer coisas. Então, só pensar e discutir não resolve nada. Mas criar coisas sem ter o mínimo de parâmetro também não adianta nada, tá? Então, vocês vão ter que combinar isso. Então, o DT, ele é uma jornada, tá? Que é um pouco que vocês vão ter aqui na jornada. Então, você tem um problema, que começa a entender qual é o problema, ou seja, vocês estão, que é entender o contexto, fazer uma imersão, perguntar para as pessoas que são seu público-alvo se aquele problema é de fato que elas estão enfrentando,
Aí vocês vão redefinir o seu problema, falar, não, então o problema mais específico é esse aqui. Então nós vamos trabalhar com isso aqui de problema. Ótimo. Quando a gente trabalha com problema complexo, tem vários problemas embutidos. A gente redefine, vê o que é mais prioritário e vamos focar nele. Aí sim a gente começa a pensar em solução. Né? Idear, e aí eu vou detalhar mais como é que a gente pode fazer boas ideias. Tá? Prototipar, que vocês vão fazer também aqui no Hackathon, né? E verificar se está bom. E aí no DT, ele é um processo iterativo. Você vai melhorando, vai voltando para cada fase até que você tenha uma solução e que, olha, o seu público vai dizer, isso aqui é que eu quero, isso aqui é que eu quero para mim. Tá? Então, ou seja, a primeira pergunta é, vocês têm um bom problema? Você tem um problema em que ele está validado, em que ele tem informações de que é realmente um problema real? Então, quando vocês tiverem isso, aí sim vocês podem começar a ter ideias. Tá? Novamente, a sua ideia é tão boa quanto o problema que ela resolve. Se você não está resolvendo um bom problema, um problema que tem impacto, a sua solução também será fraca. Tá? Então, novamente, essa é a primeira pergunta. Temos um bom problema? Esse problema realmente está impactando as pessoas? Tá, Rodrigo, a gente tem dados, a gente tem informações que sustentam isso. Ótimo. Aí vocês podem começar a idear. Aqui, só uma coisa que ajuda muito a pensar no problema, tá? Isso aqui vai ficar um material, que é o Subdônimo, tá? Ele é muito utilizado em design de serviços, mas também serve também para ajudar a pensar soluções tecnológicas, tá? E ele tem a ver com o professor Clayton Christensen, tá? Ele foi um dos grandes expoentes dessa teoria, tá? E aí ele fala uma coisa muito interessante. As pessoas não compram produtos ou serviços. Elas os introduzem em suas vidas para avançar. Então, por que a teoria do trabalho é ser feito? Porque ele define o trabalho como o progresso que uma pessoa está tentando fazer em uma determinada circunstância. E eu vou mostrar um exemplo muito claro, tá? Então, aqui é uma ferramenta que pode ajudar vocês não são obrigados a utilizar, mas ele ajuda a entender qual é a necessidade da pessoa nesse campo azul. Então, tudo tem a ver com o contexto onde ela está. O que você vai criar e quais são os aspectos que você vai atuar, seja de função, seja social, seja emocional. E aí você vai pensar na ideação, nessas novas experiências, tá? Porque quando você está criando uma solução de impacto, você está criando algo em que você vai realmente ajudar a pessoa a chegar aonde ela quer. Quer ver um exemplo? Então, isso aqui, olha que interessante. Nesse exemplo aqui que eu estou trazendo, qual é a necessidade da pessoa? A pessoa é uma pessoa que quer viajar, né? Obviamente, pré-Covid, né? Então, ela quer viajar, quer encontrar legal para ficar. Seja viajando a serviço ou viajando a lazer. E olha, interessante, porque vocês vão ver que na solução que está ali no vermelho, veja como é que você vai criando, e isso é uma ferramenta tecnológica, que cria o quê? Busca de hospedagem, classificação de hóspedes, foto de hospedagem. Vocês já viram soluções assim, não é mesmo? Então, o seu produto, o seu serviço, a sua solução tecnológica, o que você vai criar aqui no Hackathon, ela tem que atender uma necessidade da pessoa que você está atendendo. Seja qual for a solução. Quando você cria, digamos, então eu vou criar tipo Airbnb para a pessoa poder fazer essa hospedagem, ou fazer um roteiro de viagem dando o TripAdvisor, por exemplo. Eles são tecnologia, né? Só que, mais do que isso, as pessoas elas não compram tecnologias. Elas compram soluções para as necessidades delas, tá? Ou seja, como é que eu posso aprender mais rápido? Como é que eu posso acessar um serviço público de maneira mais eficiente? Como é que eu posso, por exemplo, agendar uma viagem ou receber mais rápido uma refeição que eu preciso comer? Então, isso é realmente você fazer inovação. Entender a necessidade das pessoas e aí sim você criar soluções que vão ter diversas funcionalidades que resolvam o problema humano, tá? Então, uma vez que vocês definam isso, aí vocês podem pensar em ideação. Então, você tem várias técnicas de ideação, tá? Então, e a ideação, por que é um pensamento divergente aqui? Porque quanto mais a equipe de vocês criar ideia, discutir, co-criar, maior vai ser a possibilidade de ter ideias boas. Então, aqui é um momento muito de geração de ideias. E aí tem várias técnicas que eu vou mostrar para vocês. Vocês podem usar 1, 2, 10, 15, não tem problema, para vocês criarem um caldo de ideias bastante forte. E aí depois vocês escolherem aquilo que vocês vão começar a prototipar. Tá? Antes, como é que funciona a questão da habilidade criativa, né?
Então, o Joy Paul Guilford, ele elenca esses 4 elementos da habilidade criativa. Ou seja, a fluência, que é a habilidade de criar muitas ideias, a flexibilidade, que é criar ideias de diferentes tipos, ser original, ou seja, criar ideias não usuais, absurdas e brilhantes, aonde às vezes estão as grandes inovações disruptivas, aonde a pessoa pensa fora da caixinha, e realmente elaborar. Não é só pegar a ideia, é transformar isso em soluções. É o que a gente chama de prototipagem. O próprio Jason Theodore, ele também trabalha bem nessa linha, né, na ignição criativa que ele chama. Ou seja, então, a ignição criativa, as boas ideias, elas estão na interseção de gerar valor, e gerar valor é resolver um problema real, né? Não ter medo de criar ações, isso é fundamental. Então, vale tudo na ideação. E o desvio, que é trilhar novos caminhos. Lembra? Ter ideias diferentes, ideias não usuais, para resolver esses problemas de um mundo complexo, né? Como a gente está vivendo hoje. E aí, todo mundo pergunta, né? Quem é mais criativo? Adulto ou é criança, né? Afinal de contas, quem é mais criativo? Muita gente fala que são as crianças, né? Porque a criança ela não tem medo e tal. Na verdade, todos nós somos criativos, tá? Mas qual é a diferença? A diferença é que entre a criança e o adulto é que a criança ela tem menos barreiras, só que ela tem um repertório muito menor. O adulto, o adolescente, ele começa a ter mais barreiras, né? Ah, essa ideia vai ser ruim. Ah, as pessoas vão rir de mim, né? Então a gente começa a se limitar. Só que o nosso repertório, por experiência de vida, de formação, de estudo formal, de relacionamentos humanos, vai aumentando o nosso repertório. Por isso que o James Webb Young, ele fala que uma ideia nada mais é do que uma combinação de velhos elementos. Então, por isso que quanto maior o nosso repertório, maior a nossa possibilidade de criação. Por isso que eu sempre faço a comparação como se fosse peças de Lego, né? Quanto mais peças de Lego a gente acumula na nossa vida, mais a gente tem chance de culminar. Só que, novamente, as barreiras que a gente tem impedem o nosso pleno uso do repertório. É onde a gente entra na chamada fobia criativa. A gente tem medo de começar, né? A gente tem medo de arriscar, a gente tem medo da crítica dos outros e a gente tem o medo da expectativa. Então, eventos como o Hackathon, Terra do Mar, eles são eventos em que a gente explora muito um ambiente seguro, um ambiente para vocês quebrarem essas barreiras e vocês não terem medo de inovar, tá? Ou seja, aqui vocês não vão ter essas frases encorajadoras que muita gente escuta, né? Não vai funcionar, para de sonhar, não temos tempo. Aqui vale tudo. Vocês estão em busca de soluções de impacto, tá? Então, essas frases encorajadoras não são proibidas na equipe de vocês. Vocês não podem falar isso aqui, tá? Ou seja, vocês têm que ter liberdade e como uma equipe, é um trabalho colaborativo e colaboração é um dos pilares do Design Thinking. Vocês vão trabalhar juntos para criar soluções de impacto. A gente vai quebrar essas barreiras aqui no evento, tá? E aí tem algumas técnicas, tá? Que eu vou falar, que vão ajudar muito nesse processo. A mais comum é o chamado brainstorm ou toró de ideias, que é quando as pessoas se reúnem, né, e começam a discutir possíveis soluções para o problema que foi identificado, tá? Então, ou seja, tem várias maneiras de fazer. Então, por exemplo, aqui nesse mapa tem 3 técnicas que são variantes do brainstorming. A primeira, do lado esquerdo, que a gente chama de brain dumping, né, é o que a gente chama também de brainwriting ou brainstorming individual. É quando cada pessoa sozinha, sem influência do pensamento de grupo, coloca suas ideias na mesa, tá? Então, vocês podem anotar no papel, podem colocar num documento compartilhado, podem usar uma ferramenta como o Miro, que pode criar um post-it, tá? Não importa a ferramenta. Mas o brain dumping, ele é interessante porque você cria ideias sozinhos. Isso é muito legal, principalmente para pessoas que são mais introvertidas, tá? Então, antes dela ser influenciada pelo pensamento de grupo, cada um de vocês pode criar ideias individuais, tá? Sozinhos, em silêncio, e aí depois compartilhar. Para aí entrar na fase do brainstorming, aonde todo mundo começa a discutir as ideias criadas inicialmente para gerar mais ideias. E aí também vocês podem fazer, tem uma terceira técnica que a gente chama de brainwalking, em que a gente começa a compartilhar com outras pessoas. Então, vamos mostrar as ideias para pessoas de fora do grupo? Legal, vamos mostrar. Então, vamos andar com essas ideias, vamos compartilhar com outras pessoas de fora, para que a gente favoreça que essa opinião externa ela gere mais ideias, gere mais
possibilidade de solução. Então, você pode partir do individual para o grupo e para um grupo estendido para gerarmos mais ideias, tá? E aqui tem as ideias básicas de brainstorming, né? Que são as regrinhas básicas do brainstorming. A primeira regra é não criticar e nem julgar. Quando a gente critica e julga, lá no bingo, você está criticando, está julgando. E isso é o maior assassino de ideias. Ah, não gostei da sua ideia, Rodrigo. Sua ideia é muito idiota. Eu te garanto que, assim, eu vou olhar isso aqui, cara, não vou dar mais ideia nenhuma. Para receber uma patada dessa, eu não quero mais falar nada. Não façam isso, tá? Ah, mas todo mundo pergunta. Ah, mas Rodrigo, quer dizer que eu sou obrigado a gostar da ideia do outro? Não, não é obrigado a gostar. Mas você não vai falar dessa maneira direta e indelicada. Se você não gosta da ideia do seu colega, tem todo o direito. Em vez de você criticar, você vai criar mais 3 ideias que são totalmente diferentes daquilo que você não gosta. É assim que a gente joga o jogo da ideação, tá? Cria ideias. Não pode criticar, não pode julgar. Isso é uma regra muito importante, tá? Lembra, vocês estão colaborando. No final das contas, a ideia é do grupo. As ideias são do grupo, não é de A, não é de B, não é de C. Então, é muito importante ter isso em mente. Segundo, foco no desafio proposto. Vocês montaram as equipes, têm os desafios, têm os problemas de vocês. Então a gente vai discutir sobre o Campeonato Brasileiro. Muito legal. Não é o foco do hackathon. Então, as ideias têm que ser sobre o desafio proposto, sobre o problema que vocês estão enfrentando. Terceira regra, muito importante, sobretudo em eventos online, uma conversa por vez. Então, quando vocês estiverem discutindo, quando uma pessoa estiver falando, os demais escutem, mas não é para escutar escrevendo no WhatsApp, não é escutar olhando a Netflix, não é escutar jogando Fortnite, tá? É escutar de verdade, prestar atenção verdadeiramente no que o outro está expondo. É o que a gente chama de escuta ativa. Isso é muito importante, principalmente nessas interações remotas, em que a comunicação ela fica mais truncada. Outro, o maior número de ideias possíveis. Então, eu quero ver 50, 100, 200, 500 ideias. Quanto mais ideias vocês têm, mais combustível vocês têm para criar soluções de impacto. Tá? É na combinação de ideias em que a gente vai criando realmente inovação. Uma outra coisa importante, né, o nosso picolé de cactos, é encorajar ideias doidas. Às vezes, uma ideia que parece impossível de ser feita, ela pode ser adaptada e trazer um elemento fundamental. Tem um exemplo que eu gosto muito, que aconteceu num evento, em que a pessoa tem a seguinte ideia. Isso é para um banco, né? Puxa, a gente podia ter o seguinte, né? A gente podia ter um gerente para cada cliente do banco. Pô, mas tudo bem, mas o banco ele tem dezenas de milhões de clientes. Como é que a gente vai fazer isso? Não dá para ter uma pessoa física, um gerente que seja... Puxa, mas e se a gente criar uma solução de um gerente virtual que possa fazer um atendimento mais personalizado, utilizando, por exemplo, inteligência artificial, aprendizado de máquina? Isso não ajudaria a criar um atendimento personalizado e mais adequado? Pô, bacana. Olha que interessante. A ideia original era uma ideia impraticável, porque não dá para ter um gerente de pessoa física para cada cliente. Mas uma vez que ela foi criada e ela parece interessante, você pode adaptar ela, co-criar ela, para criar ela, virar uma solução que seja possível de ser feita. Olha que interessante. Então, ou seja, não corte as ideias malucas. Elas podem ser a ideia que vai resolver o problema de vocês e fazer vocês ganharem o hackathon. Tá? Outra coisa muito importante, construa sobre a ideia dos outros. Lembra que eu falei de não criticar? Não critica. Cria uma ideia diferente. Né? Tem várias técnicas para fazer isso. Então, a cocriação, juntar ideias, modificar uma ideia que já está na mesa, é muito importante e muito legal de ser feita aqui. Uma outra coisa é ser visual. Esboce as suas ideias. Desenhe, escreva. Não deixe só na fala. Se vocês só falam e não registram nada da ideia, ela se perde. Eu te garanto, pode ser uma ideia ótima. 5 minutos depois de discussão, ninguém mais lembra dela. Então, escreve no post-it, bota no Google Docs, bota no chat de texto, tá? Desenha, faz o esboço, bota no papel, mas seja visual. Registrem as ideias de vocês para criar inteligência coletiva, tá? E aí, novamente, retomando, tá? Uma das técnicas que eu mais gosto é um momento individual, em silêncio. Corta o microfone e façam ideias. Pode ser 5 minutos.
Mas começar com a ideia individual é muito importante. O próprio criador do Design Sprint, o Jack Knapp, né, que é um método criado lá no Google Ventures, né, para startups, inclusive, né, que é muito famoso hoje. O próprio Jack Knapp, ele fala, nossa, cara, evita o pensamento de grupo, principalmente no início da sua ideação. Deixa as pessoas falarem, exporem as suas ideias antes de serem influenciadas pelos demais. Isso vai ajudar o processo de criação de ideias. Então, ou seja, recomendação, comecem com um brainstorm individual, tá? Façam sozinhos e depois compartilhem as ideias, tá? Uma outra técnica muito legal é fazer inverso. E se a gente tivesse ideias para piorar o problema em vez de resolvê-lo, né? Começar com a pior ideia do mundo, né? Então, cara, a gente está com um problema aqui na área de educação, por exemplo. Legal? Então, evasão escolar, digamos. Cara, como é que a gente pode piorar a evasão escolar? Porque quando você cria a pior ideia, lembra das ideias doidas, né? E você inverte ela, vira ela do avesso, você começa a pensar em soluções em que você não pensou antes, tá? Então, ou seja, criar ideias ruins e virar do avesso é um ótimo start para vocês criarem ideias de impacto, tá? Uma outra coisa legal é o que a gente chama de ideação por restrição. Então, assim, o que eu vejo muito em hackathon, né, em Startup Weekend, em vários eventos, né? Vamos criar uma capacitação, vamos criar um aplicativo, vamos criar uma solução com gamificação. Muito tradicional. Aí vamos dar um tempero nisso aqui? Vamos fazer o seguinte? Gente, vamos pegar aplicativo, gamificação e treinamento, né? Não pode, então vamos criar ideias que não pode ter nenhuma dessas três coisas. Então vocês conseguem resolver o problema do hackathon sem aplicativo, sem gamificação, sem alguma coisa de capacitação? Então é muito legal quando a gente usa ideação por restrição, que quando a gente tira a muleta das ideias que todo mundo vai ter, né? Então é muito comum. Vamos fazer uma plataforma, né? Uma plataforma que ela vai ser, digamos, B2C2C, por exemplo. Então a gente vai unir um prestador de serviço com um usuário e a gente vai dar ponto. Nossa, isso aí é uma das ideias mais manjadas que tem hoje, né? Quando foi criado, quando não tinha, nossa, uma revolução disruptiva. Agora virou padrão. Vocês conseguem fazer uma solução que não tenha isso e resolva o problema de vocês? Então, quando vocês usam a ideação por restrição, em que vocês se proíbem de utilizar as ideias que todo mundo vai usar, vocês também estão criando o diferencial de criar uma solução que é fora, ou pelo menos ele sai um pouquinho da caixinha. Então, também é uma técnica de ideação que vocês podem fazer individual ou coletivamente, ou seja, combinar com brainwriting ou combinar com brainstorming, que dá ótimos resultados. Fala, cara, interessante essa solução que ninguém tinha pensado, né? Não, por quê? Porque vocês tiraram, digamos, a muleta, né? O apoio das ideias que todo mundo vai utilizar aqui, tá? Uma outra maneira de ideação é o que a gente chama de ideação por analogia, né? E aí é muito legal pelo seguinte: não tenham medo e nem vergonha de utilizar outras ideias como inspiração para a solução de vocês, tá? Isso aqui está no material, tá? Depois vocês podem ler, o artigo está aqui. Então, isso é um caso real, tá? Então, o problema que o pessoal estava tendo era no hospital, tá? E com crianças que tinham cardiopatias, ou seja, congênitas. Então, elas tinham que passar por um tratamento cirúrgico, era muito crítico, tinha uma questão muito severa em que era você fazer a transição dessas crianças da UTI para o centro cirúrgico. Tinha que ser rápido, eram equipes diferentes e o tempo era curto. Como é que eles resolveram o problema? Utilizando a analogia do pit stop da Fórmula 1. Por quê? Olha que interessante. Né? Porque a mesma coisa acontece, só que no outro contexto. Na Fórmula 1, o que acontece? Você perder um segundo, você perdeu uma corrida. Se você perder um minuto no hospital, você perde uma vida humana. Então, quando eles começaram a analisar o pit stop de Fórmula 1, eles falaram o seguinte: puxa, a gente poderia utilizar a lógica dos procedimentos para usar no nosso hospital, que está aqui nesse quadrinho, na solução, no canto inferior direito. Olha que interessante. Tá? Ou seja, eles criaram todo um protocolo de atendimento, né, durante a cirurgia, baseada na Fórmula 1, para salvar vidas de crianças. Então, veja, olhe para o repertório de vocês. Que ideias já existem em outros contextos que vocês podem adaptar para vencerem esse hackathon, para chegar numa solução de impacto, tá? Então, a ideação por analogia é muito legal por conta disso, tá? Ela faz isso, né? Pega o desafio,
pega uma solução, destrincha a solução, vê como ela funciona e usa isso para criar novas ideias. Usem e abusem do que vocês já conhecem de outros contextos para resolver o problema de vocês, tá? Uma outra coisa legal para escutativa é o pitch de ideias, tá? Ou seja, você não julga a ideia dos outros, tá? É uma regra. Mas que tal se você fomentar essa cocriação de novas ideias? Olha, então a pessoa apresenta uma ideia, os demais, eles dão feedback em forma de novas ideias. Olha a cocriação aí. Lembra? Não criticar e julgar. Criar novas ideias. E só pode ser escrito. Olha que legal. Então eu dou uma ideia, vocês escrevem e faz o pitch da ideia, descreve que é a ideia, explica como funciona em 30 segundos e fala por que ela resolve o desafio. E aí, nesse quadro aqui, olha, eu gostei, né? Que ideias eu posso fazer para melhorar? O que eu não entendi dessa ideia? Eu tenho uma outra ideia, eu vou co-criar. Então, você pode utilizar o feedback de maneira construtiva para criar ainda mais ideias, tá? E uma outra coisa legal, aqui também é um modelo, isso aqui até eu uso nos meus design sprint, tá? Que é a pessoa também detalhar a ideia, né? Rascunhar a ideia, desenhar. Então, vamos fazer uma tela de um sistema. Então, pode rascunhar essa tela de sistema. A gente quer criar um aplicativo. Então, você pode desenhar, né? Fazer um rascunho dessa tela de aplicativo, que ajuda muito no aspecto visual, lembra? Seja visual, para que a gente crie ideação, tá? Uma outra ideia é o Crazy 8, também do Design Sprint, em que é muito simples, né? Vocês têm 8 minutos para criar variações de ideias a partir de uma única ideia. Então eu vou criar um aplicativo com gamificação. Legal. Ideia 1. Como é que eu posso fazer uma variação dessa ideia? Como é que eu posso fazer uma segunda variante? Então, de uma ideia, eu crio 8 de uma maneira muito rápida, tá? Então, você pode fazer. E aqui tem uma coisa para ajudar vocês, que é através do Scamper. Então, o Scamper, ele é um acrônimo em que você usa perguntas para você criar novas ideias. Ou seja, você pode substituir. Então, então se eu combinar um treinamento com um projeto, que ideia eu posso criar aqui, né? Como é que eu posso adaptar uma ideia de outro contexto, lembra? Para criar uma solução. Como é que eu posso modificar, aumentar, diminuir? Então, o Scamper é uma série de perguntas, tá, que vocês podem fazer para vocês criarem novas ideias, tá? Aqui, né, tem uma variação que eu também uso, em que eu uso essas cartinhas aqui, né? Então, ou seja, tem uma ideia na mesa. E se a gente combinasse duas ideias diferentes? E se a gente pegasse apenas um elemento da ideia e criasse uma ideia totalmente diferente? Né? E se a gente tivesse uma solução mágica à disposição? Então, essas cartas elas são baseadas no Scamper, tá no material que também vai ficar lá no Discord, e também são ótimas perguntas para incentivar uma ideação, tá? Então, tem 16 aqui. Usem, abusem delas. Vocês podem inverter, adicionar, substituir, transmutar, restringir, reordenar, exagerar. E aí, depois que vocês criarem essa multidão de ideias, uma coisa muito importante é vocês agruparem e categorizarem essas ideias, né? Por quê? Porque vai ajudar a organizar o pensamento de vocês. Então essa categoria aqui, a gente está falando de gamificação. Aqui a gente está falando de uma solução de renda. Aqui a gente está falando de uma solução em que pode ter algum aspecto relacionado ao novo processo, que seja. Então, quando o grupo cria as ideias, vocês têm que categorizar para organizar o pensamento de vocês, tá? E aí, obviamente, vocês podem criar um esboço da solução a partir dessa categorização para ajudar a refinar e convergir as suas ideias, tá? E vocês também podem utilizar ferramentas de análise, tá? Rodrigo, a gente tem 200 ideias aqui. Como é que a gente pode analisar? Então, uma ideia, isso aqui foi até de um trabalho muito bom, tá? Que foi criada por uma designer, Giovanna Mundstock, tá? Ela criou isso aqui no projeto dela, do Pomar Solidário, tá? E que é um projeto de design de serviços para reduzir o desperdício de frutas. Em um ano, o projeto dela ela conseguiu ter um impacto de aproveitamento de 0,5 tonelada de frutas, foi um projeto premiado, inclusive. E aí, para analisar as ideias, quando ela fez o projeto dela, ela utilizou uma matriz SWOT, ou matriz fofa. Então, cada ideia foi levada à crítica da equipe do projeto, tá? Sobre o que pode ser positivo ou negativo no aspecto interno e no aspecto externo para a análise delas. Então, isso aqui é uma maneira de você analisar e ver boas ideias, né? Ou ideias que sejam mais interessantes, tá? Novamente, não é dizer que está ruim.
é dizer aquilo que pode ser melhorado, inclusive, tá? E uma outra ferramenta que eu vou deixar para vocês aí também, se precisarem, é o que eu chamo de matriz de análise de ideias, que é uma matriz 3x3, em que você escolhe 2 critérios, tá? E aí vocês podem colocar aqui, né? Essa ideia, ela resolve o problema? Ela é desejável? A tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue fazer? Ela é viável financeiramente? Ela consegue ser feita de uma maneira com baixa complexidade? Ela é uma ideia diferente? Ela tem novidade? Então, você consegue pegar 2 critérios e avaliar com o time o quão essa ideia ela é boa ou não por esses critérios. E, novamente, Rodrigo, essa ideia parece legal, mas está difícil de ser feita, né? A gente está querendo utilizar uma tecnologia que a gente não domina. Não tem problema, vocês não têm que descartar a ideia. A pergunta sempre e se vocês mudarem a ferramenta? E se vocês usarem uma tecnologia diferente? Será que essa ideia fica melhor de ser feita? Ela fica mais fácil ou mais barata de ser feita? Puxa, Rodrigo, dá para fazer dessa forma aqui. Ou seja, ideação é o céu, é o limite. Vocês são capazes de fazer qualquer coisa, tá? Mas muito importante, né? Então, encerra aqui a apresentação, aí a gente vai poder dialogar, tá? Mas lembre-se, primeira coisa do DT, né, fazendo esse fechamento encontrem um problema. Encontrem um problema que dói nas pessoas, que vocês precisam resolver. Quanto mais forte o seu problema, melhor vai ser a sua solução, tá? Então, comecem pelo problema. Pensaram no problema? Tem? Ótimo. Ideação. Vale tudo. Não pode criticar, não pode falar que não vai dar tempo. Aqui vocês vão ter que criar uma solução e eu sei que vocês são capazes, tá? Já participei de dezenas de hackathons e é possível de fazer. Confiem em vocês. Trabalhem em equipe. Combinem as técnicas de ideação individual com ideação coletiva. Usem o elemento de análise crítica não para criticar ou para demover uma ideia, mas sim para vocês criarem juntos uma solução de impacto, tá? Então é isso a minha apresentação. Muito obrigado por estarem aqui escutando. E estou aberto para perguntas, para comentários aqui. E, novamente, isso aqui vai ficar à disposição de vocês para que ajude vocês não só no hackathon, mas também em outras coisas que vocês precisarem também, né? Seja em qualquer tipo de solução, tá? Rodrigo, muito obrigada. Nossa, eu não queria que isso acabasse. Queria ficar aqui o dia inteiro falando de processo de ideação. Muito, muito legal. As dicas todas, as ferramentas, fantástico. Vamos abrir aqui para o pessoal. Se tiver alguma dúvida, perguntar para o Rodrigo. Quiser fazer algum comentário também, pode falar aí, abrir o áudio ou fazer pelo chat. Aqui é só elogio, viu, gente? Tá assim, ó. Muito bom, Rodrigo. Pamela batendo palma. Vitória, amei. Micaele, adorei. Vitória, muito top, meu. Beatriz falando muito bom. Vitória de Jesus. Fiquem à vontade, gente. É isso aí, gente. Dúvida, pergunta. Tira a dúvida agora. Porque agora começa, de fato, o hackathon. Isso. Podem perguntar. A Karina falando, adorei. Agora é assim, gente, vocês já têm lá no Discord a agenda de entregas, né? Então, 12h30 vocês têm que já preencher o forms de ideação. Então, se tem dúvida, agora é a hora. Legal que ninguém tem dúvida, né, Rodrigo? Ótimo. Se tiverem, Maria, pessoal, não se preocupem, né? Tem um super time de mentores também, tá? Vão estar com você. Ó, time topíssimo, né, Maria? Sim, com certeza. Então, Já vocês tem também mentores aqui também assistindo. Então, assim, também se tiver ao longo. Mas lembre, eu sempre falo o seguinte, né? O que eu gosto muito, né? Tanto por isso que eu gosto muito do design thinking, né? Por isso que eu utilizo nos meus projetos também. E também utilizo muito também nessas questões. Não tenham medo, tá? Aqui vale tudo mesmo. Aqui é justamente, o evento foi criado com essa preocupação.
de vocês terem um ambiente seguro para vocês exporem suas perspectivas, suas opiniões, para vocês criarem, porque esse é o momento mais rico que vocês têm, tá? Então, também sou super fã, Aline, também do brainstorming da ideação. Então, aqui é para vocês, pode qualquer coisa, tá? Vocês são capazes de coisas incríveis. Eu já vi gente, né, Maria, também, os mentores daqui já viram várias caras de pessoas. Ah, eu não sou criativo. Ah, eu não consigo fazer isso. Isso aqui não vai dar nada. Termina o evento. Nossa, cara, a gente fez isso aqui. Eu não acreditei. Eu, no início, eu não acreditava que consegui fazer. A equipe conseguiu fazer. É isso aí. Vocês são capazes de tudo, tá? Já cansei de ver pessoas que, assim, não consigo fazer, não sou criativo, e terminou. Nossa, o mundo abriu para mim. Nossa, eu realmente sou capaz. Então isso é a coisa mais fantástica, né? A coisa que eu mais adoro quando eu vejo os finais, né? E vocês são capazes de qualquer coisa, tá? E eu não estou brincando, não. Não estou exagerando, porque isso é fato, né? Todo mundo que já passou pela experiência, né, Maria? Né, os mentores estão aqui, sabem que isso é verdade. Até na escola, por exemplo, a gente propõe um projeto, fala, olha, o tema é esse, vamos ver o que tem de problema aí que a gente pode solucionar. Não, de jeito nenhum. Nossa, isso é muito além da minha capacidade. Eu não estudei ainda essas coisas. Eu falei, gente, criatividade está no ser humano, é inerente, né? Então, é sem medo, vamos lá. E acaba acontecendo que a gente fica muito, muito satisfeito. Eu falo que eu não fico surpresa, porque eu não duvido da capacidade de ninguém. Mas eu fico muito satisfeita quando eu vejo ele saindo da casca, assim, e colocando coisas extraordinárias, ideias fantásticas. Então é muito legal esse processo de criatividade. Acho que Karina também passa por isso. Karina é professora na área de empreendedorismo também. Ela deve ter várias figurinhas para trocar com relação a essa explosão de criatividade dos alunos. E, gente, sempre incentivem, nunca deixe para trás, assim. Qualquer ideia é ideia, legal, discuta, não tenha vergonha de falar. Muita gente, como o Rodrigo falou, tem vergonha de dar a sua ideia. Não, não tem vergonha não, gente, fala mesmo. E a gente segue incentivando, né, Karina? Uhum. Isso aí, tem que dar cara a tapa. Isso aí, Karina. Não... Eu vou até comentar aqui, gente, olha, eu vou até vou até comentar aqui, aproveitando aí. Gente, não precisa ter medo e não existe ideia ruim, e pensa sempre numa outra coisa. Eu adoro a frase de que não existe ideia ruim e uma outra que é feito é melhor que perfeito também, viu, gente? Esse eu uso demais também. Pensem nisso, vão sem medo, e nós, mentores, estamos aqui realmente para ajudar. Não tem ideia ruim, não tem tempo ruim, e vamos pensar aí de forma criativa e deixar as ideias fluírem. É isso aí, Karina, bem isso mesmo. Então, gente, foguete não dá ré? Vambora? Muito obrigada, Rodrigo. Você está lá no... uma vez. A gente vai subir esse material que o Rodrigo colocou à disposição. Esse vídeo daqui a pouquinho vai subir para o YouTube também, tá? E aí a gente vai para o Discord agora começar o processo de ideação. Rodrigo, super beijo. Vocês vão criar. Nossa, estou empolgadaço. Fica aí, acompanha. Então, gente, muito obrigada pela manhã. Eu falo que é madrugada, né? Sempre estou falando que antes do meio-dia, na pandemia, é madrugada. Mas bom dia para todo mundo, boas ações aí dentro do Hackathon, sucesso para todo mundo. Rodrigo, super obrigada. Espero encontrá-lo muitas outras vezes aí nos eventos que a gente participa. É sempre muito legal ficar do seu lado aí. Aprendo todo dia uma coisa diferente. Isso é troca, né? Conhecimento é troca. Show. Eu que agradeço. Sempre bom estar junto contigo, Maria. Pessoal também aqui. Adoro vocês. Também, gente. Beijo para vocês. Bom dia. Até daqui a pouco no Discord.